Secretário da Agricultura, Arnaldo Jardim, que participou da última mesa, fez o encerramento do evento. Que aspecto mais importante o senhor achou que foi falado quando a gente mencionou a saúde envolvendo a alimentação e levando em conta o outro lado, que é o futuro dos alimentos, a responsabilidade do Brasil no contexto mundial, em que todo mundo está de olho no que vai acontecer aqui, para também se posicionar. E até cobrando, né? Que a gente otimize processos, que a gente, enfim, coloque mais tecnologia nessa questão. Primeiro, é incrível como as questões estão mudando muito rapidamente, né? Você tinha no Brasil um desafio que era passar fome. Um contingente imenso de pessoas que passavam fome. Isso se desvia a uma questão que era a disponibilidade de alimentos. E tem também uma razão econômica, que é a concentração de rendas, e isso ainda permanece. No que diz respeito à disponibilidade de alimentos, esse quadro se alterou muito significativamente. Ele não é mais o determinante, não falta comida. Você tem que fazer com que a comida chegue até as pessoas. Mas eu mencionei um dado que eu acho que tem muita importância para você planejar do ponto de vista da economia. O gasto com alimentação, no orçamento da família brasileira, há 20 anos atrás, era 26% daquilo que a família gastava. Hoje é 10%. Ou seja, com o avanço que você teve da produtividade, você teve uma disponibilidade maior e as pessoas gastam menos com isso. Por outro lado, você passou a ter o desafio da qualidade, de como se alimentar e se alimentar bem. Porque hoje a obesidade se revelou um problema sério, particularmente entre os jovens, comprometendo o futuro. É mais grave porque também essa obesidade, os dados são objetivos, ele se manifesta nas classes de menor poder cultural, de menor informação. Portanto, resta também uma mensagem, que é uma mensagem da educação muito importante, que se faz pela via das famílias e que se faz, por outro lado, também por políticas públicas que animem isso. Nós, na Secretaria da Agricultura, temos discutido isso, por exemplo, com a Secretaria da Educação, e tentado incorporar esses conceitos desde a merenda escolar até naquilo que se vende dentro da lanchonete da escola, como uma forma de induzir comportamentos. Mas tem referências que precisam ser constituídas pela sociedade como um todo. Então, só isso já valeria um bom debate e já valeu um bom debate aqui. Depois nós temos o aspecto da disponibilidade de alimentos. E aí o raciocínio deve ser ampliado para o mundo. O mundo, primeiro, demonstrou-se que ele tem capacidade de produzir o tanto de alimentos que precisa. Houve um famoso cientista, Malthus, que na década de 60 chegou a ser muito popular porque ele apresentou dados e ele demonstrou que quando o mundo chegasse à casa de 12 bilhões de habitantes, não teria alimentos suficientes. A tecnologia, a produtividade mostrou que nós somos capazes de alimentar um contingente populacional até maior do que isso. Então, essa questão foi demonstrado que se pode fazer. Resta uma outra, então, também. As perguntas vão se sucedendo quase que como uma corrida de obstáculos. Mas é assim que se desenvolve o engenho humano, é assim que se desenvolvem os conceitos, é assim que a sociedade se aprimora. Então, se você poderá produzir, será que essa produção será uma produção que vai devastar aquilo que você tem de reservas naturais? No Brasil, que deu esse salto de qualidade da produção, nós acabamos com a Amazônia, como muitos diziam? Nós invadimos o Pantanal? Não. Nós conseguimos fazer um aumento da produção baseado na produtividade, recuperando áreas, por exemplo, destinadas à pastagem, que não eram produtivas. Então, se demonstrou. Uma outra pergunta foi respondida. Você pode aumentar a produção e combinar isso com preservação ambiental. O Brasil tem mostrado isso e isso se torna uma referência para o mundo. Restaram questões. Primeiro delas, a necessidade absoluta de continuar investindo em pesquisa e inovação. Isso é chave. Isso vale para a produtividade continuar aumentando, da produção agrícola e da produção de proteína animal, tá certo? E, por outro lado, a questão também de você ter essa inovação para produzir alimentos cada vez mais equilibrados e cada vez mais saudáveis. Portanto, muito instigante, bom debate de conteúdo e muito capaz de responder.
Primeiro, algumas questões já. Nós somos capazes, nós podemos ter um papel ainda mais ativo no mundo. E, segundo, elencar desafios. Continuar investindo em pesquisa e inovação e continuar com a preocupação permanente com a sustentabilidade. Compromisso que eu acredito um seminário como esse nos ajuda a aprofundar. Secretário, muito obrigada pela participação. Muito obrigado, parabéns à Jovem Pan por esta realização e queremos o próximo, onde essas questões possam ser mais desenvolvidas e onde este seminário que aproxima o mundo urbano, rural e urbano também possa ter novos momentos.